Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Pensamentos Criativos, desenvolvido e conduzido por mim, Miguel Fernando, juntamente do Alan Gaitarosso, ambos do Instituto Cultural Ingá. E nesta edição nós recebemos Selene Tonella, que é cientista política, e também Luciano Squissato, da Secretaria Municipal de Cultura e mestre em Sociologia. Nós falaremos no episódio de hoje sobre o diagnóstico cultural que foi promovido e desenvolvido pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a FADEC e o Observatório das Metrópoles. Sejam bem-vindos. Legal. Bom, eu acho que para a gente abrir esse nosso bate-papo, eu queria que o Luciano começasse falando a importância de um diagnóstico cultural nessa estrutura do Plano Municipal de Cultura, porque muito município tem feito seus planos municipais de cultura seguindo as determinações do governo federal ou mesmo das secretarias de Estado da Cultura, mas sem o diagnóstico ele fica um plano um pouco inconsistente. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância do diagnóstico para o plano ser execuível. Não, sem dúvida, assim, né? Dentro da política cultural, a gente sabe que o diagnóstico, ele ocupa um papel fundamental. E Maringá teve, né, junto com o apoio do Conselho, das instituições, da própria universidade, conseguiu levar isso adiante, construir um diagnóstico que não é nem um ponto de partida, porque Maringá já estava muito desenvolvido com relação à cultura, mas é um fator fundamental para compreender a real situação, a partir de uma metodologia muito bem desenvolvida pelo Observatório, a dimensão da cultura em Maringá, o impacto, como estavam os produtores, mas principalmente o diagnóstico da cultura de Maringá, ele tem um olhar da população sobre a cultura, sobre a arte e a produção artística aqui da cidade. Então isso é algo muito corajoso da Secretaria em construir esse diagnóstico, mas sem dúvida é uma coisa que ao longo do tempo vai construir muitos resultados positivos para todo mundo que pesquisa, quer compreender, mas principalmente para auxiliar os gestores no âmbito da política pública e principalmente da política cultural. Muito legal. Para eu fechar minha rodada de perguntas e passar para o Alan, Selene, metodologia, analisar um cenário tão amplo e transversal como as artes e a cultura, como é que vocês pensaram a execução deste diagnóstico pelo Observatório das Metrópoles? Então, Miguel, foi um desafio grande para mim e para a equipe. Eu não sou diretamente vinculada à cultura, eu trabalho e pesquiso há décadas as políticas públicas. Então, olhar uma política de cultura na perspectiva das políticas públicas, eu acho que foi um ganho importante, vamos dizer, para olhar de fora tudo aquilo que nós podíamos trabalhar, até em termos de metodologia, para fazer um bom diagnóstico. A equipe que eu reuni foi muito, muito boa, com artistas, com pessoas que pensam a cultura mais diretamente. Agora, uma coisa que eu sempre falava, a base foi o banco de dados da Secretaria de Cultura, e o que eu dizia sempre para as pessoas, o censo demográfico tem o registro de todos os brasileiros em algum lugar. E nós só tínhamos aquele banco de dados da Secretaria de Cultura, e o nosso desafio foi localizar as pessoas territorialmente, e então nós fizemos rodadas e rodadas de contatos com os agentes individuais e os coletivos, depois com os grupos, finalmente com os funcionários da Secretaria de Cultura, além da pesquisa do survey com a população. Eu acho que esse survey é inédito no Brasil. Eu nunca ouvi falar de um survey, ou talvez São Paulo tenha feito um survey, mas nós fizemos um survey metodologicamente adequado, né? E então nós conseguimos captar tanto os anseios, os interesses, as frustrações dos agentes individuais e coletivos, dos funcionários, mas também da população. Eu acho que foi isso que compôs um diagnóstico bem positivo. O que seria um survey? O survey, assim, todo mundo lembra da pesquisa eleitoral, em algum momento da vida já respondeu uma pesquisa eleitoral. Isso é um survey. Os grandes institutos de pesquisas fazem um survey com um número que a gente ouve na televisão, 1.200, representa estatisticamente todos os brasileiros eleitores. Parece pouco,
mas por meio da estatística a gente chega no número adequado. No caso de Maringá, nós entrevistamos 640 pessoas para dar uma amostragem com 95% de confiabilidade. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês aqui, muito legal, a gente conversou durante esse processo do diagnóstico, né? Até para contextualizar para as pessoas que estão assistindo como surgiu essa demanda. Eu ainda estava como presidente do Conselho de Políticas Públicas de Maringá em 2022, a gente queria muito que a gente fizesse esse diagnóstico, porque nós temos o nosso plano municipal de cultura, a gente já tinha passado por algumas reavaliações do plano, e é muito difícil você avaliar um plano municipal de cultura sem ter um dado e ter informação, fica muito no campo do senso comum as informações, né? Eu fiquei bem feliz que a gente levou essa demanda para a Secretaria de Cultura e eles concordaram em contratar a Universidade Estadual de Maringá para fazer esse observatório, né, que fica dentro da universidade, para fazer para tocar esse projeto, porque é uma universidade que produz muito conhecimento para a cidade, tem um alinhamento com a cidade também, eu fiquei muito feliz com isso. E foi legal a professora ter comentado, porque assim, a gente conseguiu entrevistar, né, praticamente quase todos os coletivos e agentes individuais de Maringá, né, com toda a dificuldade que a gente tinha em chegar nessas pessoas, mas foi um número muito grande. E às vezes eu falo desse diagnóstico, as pessoas na rua me falam, mas eu não fui entrevistado. Mas não perguntaram para mim, tipo, e é isso, né? São só 600 pessoas, mas estatisticamente representam toda a população da cidade, né? E aí pensando nessa toda a população da cidade, também desses agentes que foram entrevistados, algumas coisas me chamaram um pouco da atenção, assim. Alguns números, né? A gente tem no diagnóstico 58%, quase 60% das pessoas, dos agentes individuais que foram entrevistados, são artistas. Então, quase a maioria das pessoas que produzem, trabalham com arte e cultura em Maringá são artistas. Aí os outros são produtores, gestores de espaço, né? E é isso que eu achei importante ter esse dado, assim, porque a gente precisa também pensar em política pública para a subsistência, para ajuda, incentivo e formação desses artistas, porque eles são um número razoavelmente grande na cidade, né, que produzem isso. E que vocês identificaram nesses questionários, né, falando em coletivo, em arte individual, o que mais chamou a atenção de vocês nessas informações que vocês acabaram captando? Tá, eu vou só pontuar essa questão de antes, né, porque quando no diagnóstico eu estava contratado pela FADEC, só posterior eu comecei a trabalhar na universidade, então são esses dois momentos, né, até para não ficar clara essa posição que eu ocupo hoje dentro da Secretaria. Você transitou, né? Então eu vou pontuar isso para que fique mais claro, assim. Bem, Alan, assim, a gente tem bastante questões que são muito pertinentes para compreender a cultura de Maringá, mas eu acho que a partir desse diagnóstico, a gente também entende um pouco alguns aspectos da cultura no Brasil como um todo, assim, né? Assim, só pontuando, né, a época do diagnóstico eu estava trabalhando na universidade, contratado pelo observatório, né? Então, e posterior ao diagnóstico, alguns meses depois, fui convidado para trabalhar na Secretaria de Cultura, qual ocupei com grande honra e ainda estou presente, né, como diretor de eventos hoje, para mim é uma satisfação. E acho uma oportunidade de ter participado de um diagnóstico, de ter esse momento de uma pesquisa profunda e hoje ocupar esse cargo dentro da Secretaria de Cultura. São muitos dados que chamam a atenção. Eu tive a oportunidade assim, de coordenar o campo da pesquisa, então a parte da população, assim, alguns dados saltam aos nossos olhos, como, por exemplo, assim, um retrato de quando a gente comentava sobre quantas vezes você foi ao teatro esse ano, quantas vezes você foi ao teatro essa semana, o que você consumiu de arte, cultura, durante um período, né, que a gente sempre detalhava, então no último ano, nos últimos 3 meses, e como que esse número é tão baixo, isso salta aos olhos, mas isso não é um recorte só de Maringá, a gente sabe, né, em grandes pesquisas, quando você pontua, você já foi ao museu uma única vez na sua vida? Inclusive a quantidade de livros que se leu, né? Inclusive até se foi um fato que chamou atenção, para você complementar depois, notei que 80% das pessoas que foram entrevistadas da população nunca foram ao teatro, nunca assistiram um espetáculo de dança, nunca foram numa galeria ou museu. E 70% das pessoas nunca foram numa biblioteca. E a gente tem na cidade com dezenas de bibliotecas, inclusive bibliotecas nos bairros, né? E a gente não tem essa população efetivamente frequentando. A gente vê as bibliotecas movimentadas, né?
mas 70% das pessoas que foram entrevistadas nunca foram. A gente fala dezenas de bibliotecas, porque cada escola tem uma biblioteca, temos as bibliotecas municipais, algumas instituições têm bibliotecas e as pessoas realmente não têm o hábito, né? Eu acho que especificamente sobre o teatro, né? Assim, Maringá tem equipamentos culturais maravilhosos, né? O nosso teatro hoje tem uma infraestrutura, né, não é de hoje, histórica, com programas de acesso ao teatro, como o Convite ao Teatro, que já tem uma história, uma trajetória maravilhosa, que contrata artistas locais, assim, com oportunidade toda sexta de você ter acesso, assistir, né, consumir teatro de forma gratuita, e ainda assim esse número, acho que salta aos nossos olhos, causou muita preocupação, mas como eu digo, né, infelizmente não me parece ser só um retrato de Maringá, mas como que a cultura, como o consumo de arte e cultura, do teatro, como a gente está se referindo, ainda precisa romper, e os desafios que nós temos diante disso, né? O diagnóstico de Maringá, eu acho que também traz esse retrato, Miguel, do Brasil como um todo, assim, de como que a gente precisa avançar na questão do acesso, a garantia do acesso de arte e cultura. Uma das coisas que chama muita atenção também quando a gente vai abordar, especificamente a pesquisa com a classe, né, com os artistas da cidade, com os produtores culturais, é como que essa é uma classe que possui uma alta qualificação. Pós-graduados, mestrandos, doutores, né, mestres, doutores. 80% tem curso superior. Isso assim, é algo que chama muita atenção, de como que é um trabalho extremamente qualificado, né, como que é um trabalho hoje, assim, que passou por todo um processo de formação e que aí junto com a pesquisa e com a atuação que a gente tem na cultura, que demonstra como essas pessoas conciliam muito bem essa formação e produção cultural artística e entregam um produto de muita qualidade para a cidade de Maringá. Então, isso são coisas que têm andado assim muito bem. A produção e a formação, construindo assim espetáculos, peças. A gente tem um cenário de muita qualidade aqui na cidade e o diagnóstico ajuda a gente a entender esse cenário da produção artística maringaense. E aí, pegando um gancho no que você falou agora, que também é uma outra informação que me causou também um pouco chamou um pouco da atenção, que você falou, nós temos um mercado artístico cultural bem desenvolvido na cidade, qualificado, com excelentes trabalhos, mas quando você pergunta para a população, por exemplo, quem é que ela acha que é o maior distribuidor disso, quem é que faz o maior número de eventos, quem é que entrega o maior número de coisas, de eventos artísticos cultural, ela responde a prefeitura. Ela não consegue enxergar a produção desses agentes. Ela sempre entende que é a prefeitura, de repente, que está disponibilizando isso. Não sei se é porque sempre acontece, grande parte dos espaços são públicos, né? São do município, teatro público, nós temos um teatro privado na cidade, né? Então, de repente, a maior parte das ações também acontecem em bibliotecas, são públicas. Não sei se por conta disso eles acabam fazendo uma leitura de que é a prefeitura que está disponibilizando aquilo, né? Porque está acontecendo no espaço da prefeitura. Mas isso me chamou a atenção também, porque a população entende, isso foi um número muito alto, mais de 60%, mais de 80%, entende que a prefeitura é o principal veículo de promoção de ações culturais. Eu achei bastante positivo. Eu fico pensando da seguinte maneira. Quando a gente olha, né, a qualificação, a escolaridade dos agentes individuais é alta, como o Luciano falou. Entretanto, quando nós ouvimos aquela pergunta, você consegue viver apenas da sua arte? Eles não conseguem. E vamos também acoplar a essa conversa que Maringá tem excelentes indicadores sociais, econômicos. Então, nós podemos estar um pouco à frente do que ocorre na cultura no resto do país e tentar modificar na perspectiva de como que a gente incentiva essas pessoas a ficar na cultura, porque nós pensamos que aqueles que desistiram da arte, que não estavam mais vivendo da sua arte, fosse responder as questões, as perguntas, e não responderam. Pensando na pandemia, muita gente saiu, mudou de ramo, foi vender pastel, sei lá, foi sobreviver, né? E a gente fez logo depois da pandemia, né? A gente fez em 2022 e teve... tinha a questão da pandemia. Então, eu acho isso, sabe, como que nós vamos segurar essas pessoas na arte, é um desafio, e a outra que é formar público. Nós falamos de bibliotecas, e os dados das bibliotecas, eles me surpreenderam bastante, porque elas foram muito referenciadas, tanto pelos artistas quanto para a população,
Porque elas estão nos bairros, como eu disse, né? Eu olho as políticas públicas. As políticas públicas, as principais, elas são territorializadas. Nós temos a UBS da saúde, nós temos o CRAS da assistência social, nós temos a escola, tudo isso no bairro. Quem está no bairro da cultura? A biblioteca. Né? Se a gente olhar no diagnóstico a mancha de calor, que a gente chama, de localização dos pontos culturais, elas estão muito centralizadas. Então, pensar na formação de público descentralizado, e talvez a estrutura mais viável seja transformar bibliotecas em centros culturais. A população até lê pouco, mas poderia ser centro cultural de reunião, de difusão de cultura nos bairros. E veja que interessante, porque a gente fala do entendimento da população, tendo a prefeitura como principal agente financiador das artes da cultura, mesmo que não seja 100%. Mas na prática é isso que acontece, né? Com a Aniceto Mate, com os convites, a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc que está chegando aí. Um outro ponto que são os mapas de calor, bastante interessante, onde tem a concentração dos equipamentos culturais no eixo central da cidade. Quando a gente amplia o território e vai para o estado, os principais equipamentos de cultura estão na capital, né? Então não é um problema exclusivamente Maringá. Mas aí, Selene, para fazer uma pergunta nessa perspectiva, né? Como o diagnóstico é uma fotografia desse momento que nós estamos vivendo, enquanto interpretação de ciência política, o que a gente pode entender disso? Quer dizer, Maringá é uma cidade que começa a ultrapassar essa fronteira de província, se tornando cosmopolita a partir da perspectiva cultural. E quais poderiam ser os próximos passos para sustentar isso, de fato, como uma política de Estado? Essa é a sua leitura como cientista política. Quando eu entreguei o diagnóstico para o secretário de Cultura, eu falei, olha, a responsabilidade é da Secretaria de interpretar adequadamente os dados, né, porque é um desafio. Agora, eu tenho muito claro que Maringá tinha todos os instrumentos necessários, vamos dizer assim, para que a gente chegasse num diagnóstico que desse uma direção. Porque se eu pegasse um local de terra arrasada, que não tivesse nada, eu não teria o que propor. Então, a gente tem como problematizar. Quer dizer, Maringá ela tem uma Secretaria de Cultura própria, ela tem todos esses prêmios que você falou, Miguel, ela tem um conselho que é atuante, das 3 conferências nacionais de cultura que nós tivemos no Brasil, Maringá já fez 7, né? Está indo para 8ª, se eu não me engano. Quer dizer, então, a cultura ela é discutida, ela é praticada. Então, nós temos, digamos, a matéria-prima. Talvez esse salto adiante passe por por esses caminhos de como democratizar via os prêmios todos, né? Porque eu tive a impressão de que assim, aquele que recebe um recurso público, ele se capacita, ele fica melhor, no ano seguinte ele concorre de novo, está melhor. Então, quer dizer, a democratização não chega naquelas parcelas da população mais vulnerabilizadas, pessoas, tanto das periferias, mulheres, o movimento pessoal LGBT, enfim, né, você tem todos, população indígena, você tem todos os recortes que precisam de um incentivo a mais, né? Não é só, tipo, se vira, você tem lá o espaço, tem o teatro, tem não sei o quê, faz lá a sua arte, ela precisa sobreviver. Então, eu entendo que passa por aí, de você já tem, assim, algumas ideias e proposições e legislação que veio do governo federal via Cultura Viva, que você pode aí implementar. Mas, de qualquer forma, eu insisto, nós temos uma matéria-prima importante e condições de avançar. Legal. Luciano, você que transitou do lado, que estava no campo da pesquisa, lá na operação, pelo Observatório das Metrópoles, depois vai para a Secretaria de Cultura. Como é que você avalia agora a operação, a execução, interpretando os dados e como é que a gente responde aos pontos sensíveis que foram vislumbrados com a pesquisa?
A gente já sabe que tem que ter uma descentralização, isso é fato. Mas, por outro lado, a gente sabe que falta recurso, né? E a gente precisa bater nessa tecla. Mas como é que você está olhando isso dentro da gestão da Secretaria de Cultura? Perfeito. Assim, acho que Maringá construiu uma grande política cultural, assim, realmente. Eu tenho essa impressão, né? E já compartilhei isso com várias pessoas, que Maringá tem leis muito modernas e consegue dar conta, dentro também, claro, de um limite de construção, assim, mas consegue dar conta hoje de desenvolver uma boa e eu diria até uma excelente política cultural. Isso não quer dizer que não tenha ainda muitos avanços a serem feitos, e é isso que a cabeça do gestor está sempre focada, em como que a gente pode diversificar, trabalhar a diversidade, garantir que mais pessoas tenham acesso à arte e cultura. Mas, de fato, né, Selene, dentro do observatório, conforme a pesquisa avançada, o fato de ter uma secretaria atuante, de ter um conselho atuante, de ter uma política moderna de incentivos implementadas a partir dos editais e fomento, né, de ter toda essa preocupação com a arte e cultura da cidade, isso é uma preocupação da atual gestão, que se manteve ao longo dos anos, de garantir o acesso à arte e cultura para toda a população. Acho que os artistas de Maringá também são bem engajados politicamente, né? Eles cobram e frequentam os conselhos. Acho que isso é importante também, que veio outros municípios que não tem não é tão efetiva essa participação dos artistas, né? Aqui a gente tem vários artistas que colaboram bastante com isso. Não, sem dúvida, assim, a classe artística de Maringá, ela é atuante, crítica, e está sempre buscando a melhoria das políticas culturais aqui da cidade. A gente fala política cultural, mas a gente está falando do dia a dia da arte e cultura da cidade, né? Então, assim, são pessoas que residem aqui, que querem uma cidade melhor, e é isso que a gente percebe, assim, uma preocupação extrema na produção diária do seu trabalho, do desenvolvimento, né? A gente faz, assim, política cultural que às vezes se concretiza numa apresentação no teatro. Então, a pessoa que chega cedo, que está preocupada em divulgar o seu trabalho, divulgar para a população. Então, a gente sente isso claramente, assim. Todo mundo que vivencia a arte de Maringá sente isso da classe artística, e é um histórico de atuação. Ela não começou hoje, né? Tem artistas de 30, 40, 50 anos ou mais que estão aqui lutando, e a gente pode ver os resultados de uma luta tão grande hoje, né? Na política de editais, no financiamento. Mas sabe, Miguel, assim, é muito legal olhar, porque o diagnóstico, assim, já falei isso, mas é muito corajoso pedir um diagnóstico de um setor, principalmente, assim, corajoso de todo mundo envolvido, do conselho, da classe e também da Secretaria de Cultura. E eu acho que, sem dúvida, o diagnóstico, ele trouxe assim, acho que movimentou muita coisa dentro da cultura. Se você pensar mesmo, assim, a questão da descentralização, de fato, é uma preocupação muito presente na Secretaria de Cultura. Não é de hoje, assim, a gente sabe políticas como o Expresso Cultural, política Convite às Artes, que se propõe realizar nos bairros, até mesmo a virada cultural, que sempre foi realizada no centro, hoje já está numa área mais descentralizada, e outras tantas ações que a gente sabe que existe, sem dúvida, essa preocupação para a descentralização da arte e cultura. E isso não é uma novidade, assim, mas a gente sente cada vez se fortalecendo mais. E quando a gente pensa em trabalhar com toda a diversidade de Maringá, algumas coisas que são mais recentes, quando eu digo assim nos últimos anos, né, não recente, nos últimos meses, mas, por exemplo, as políticas afirmativas que foram inseridas dentro dos editais e que hoje são fortalecidas pela Aldir Blanc e Paulo Gustavo, mas que já tinham sido implementados aqui em Maringá. É óbvio que o que tem se pensado é como que a gente pode ampliar, porque a nossa diversidade é isso, né, uma diversidade que a gente vê cada dia se expandindo e dialogando e pedindo mais. Então é algo que a Secretaria de Cultura tem buscado implementar nos editais as políticas de diversidade, de acesso, e também para que novas pessoas entrem nessa cena artística. Porque é muito do nosso interesse hoje como gestão, não de hoje, mas dessa gestão como um todo, que pessoas que não tiveram acesso, seja ao fomento, seja ao consumo de arte e cultura do dia a dia, que eles possam entrar nesse circuito. É isso que a gente tem buscado muito, que novas pessoas possam se inscrever nos editais. Por isso, sempre uma política de sempre com o edital ter uma formação sobre os editais, tem se buscado muito isso. Algo até que o Instituto Cultural Engá faz com relação à Lei de Incentivo à Cultura, né, Lei Rouanet. Então, a Secretaria de Cultura tem buscado formar novos artistas, assim, no sentido da produção, para que elas possam participar dos editais, para que elas se diversifiquem, para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso seja à produção, ao fomento e ao consumo de arte no dia a dia, né, ao teatro, às bibliotecas e por aí vai. Legal. Você está assistindo o podcast do Instituto Cultural Engá, Pensamentos Criativos, e vamos agora, Alan, para a última rodada de perguntas. Eu acho que é uma ferramenta
muito importante que a gente tem nas mãos, né? Eu acho que para as próximas revisões do plano municipal a gente tem dados para ser analisados. Eu acho fundamental para a gente poder pensar política pública, saber o que está acontecendo, saber como a população enxerga as coisas. Eu ainda fico um pouco preocupado com a aplicação disso efetivamente, porque você falou, não é um desafio, mas é uma coragem da prefeitura ter comprado e ter exposto tudo isso, mas ainda acho assim que aplicar alguma coisa de fato para resolver algum problema que o diagnóstico apontou ali, ainda pode gerar alguns ruídos. Porque é isso, a gente vai falar de levar para o bairro, mas aí como é que se leva para o bairro? Você tem que ter estrutura, tá? Tem a estrutura, talvez possa ser a biblioteca, mas você tem mão de obra para atender os bairros? Porque vai ter profissional para atender os bairros? Aí não tem porque o RH, mas vai ter recurso? Aí uma coisa vai puxando a outra. E qual é hoje o nosso percentual de recurso do município? Está na casa de 1% do orçamento municipal. Então eu ainda vejo assim que muita coisa do plano, do que está no diagnóstico, também está no plano, ainda a gente vai demorar ainda para saber. Eu quero que vocês falem um pouco disso. Então, como é que a gente bota na prática isso? Eu acho que é importante olhar as respostas que os funcionários da Secretaria de Cultura deram. Eles chamaram atenção para vários pontos de estrutura mesmo, de equipamento defasado, muita contratação de estagiários, que são questões que a gestão pode resolver. Eu aponto lá como sugestão no diagnóstico que a cultura deve ser pensada de forma intersetorial. Ter coragem de pensar a cultura da forma intersetorializada, porque eu atuo também no Conselho das Mulheres e a cultura e a política de mulheres é uma política, ela é intersetorializada, ela precisa muito das outras políticas, ela precisa da segurança, ela precisa da educação, ela precisa da saúde e tal. E eu já vejo isso mais na Secretaria da Mulher. Agora, quando você pensa na cultura intersetorializada, significa que o gestor, nós estamos às portas de eleição, agora é a cientista política falando, nós vamos ter eleição. Então, pensar orçamento intersetorial, porque a escola é onde a criança aprende a admirar, a produzir arte, a fazer teatro. Depois tem um gap, ela deixa, quando ela sai da escola, ela já não é mais aquele produtor ou aquele consumidor de cultura, mas ela aprendeu muita coisa na escola. Então, por que não pensar políticas e recursos intersetorializados entre as diversas políticas? Então, agora, o gestor tem que ter coragem para fazer isso, né? Porque como que ele pensa um orçamento recortado entre várias secretarias? Porque na caixinha é tudo fácil, né? Então, a caixinha da Secretaria da Cultura, a caixinha da assistência social, mas quando você a política de direito da criança e do adolescente, o quanto que ela precisa de cultura, né? E o orçamento da cultura é pequenininho, não vai atender lá. Agora, vamos pensar em projeto transversal. É um desafio. Sem dúvidas. E você, Luciano? Qual a avaliação desse desafio, né? Porque essa questão do orçamento transversal é um ponto estratégico. A gente fala de 1% para a cultura e 10% é pouco ainda. Mas a gente sabe que lá na educação tem orçamento para contratação de artistas e produtores culturais. Nós sabemos que na assistência social também tem. Como é que a gente pensa estes editais transversais usando várias fontes de recurso, né? Me parece que a gente precisa também ter uma engenharia financeira para conseguir administrar esses desafios. Isso tem sido avaliado dentro da CEMUC? Sim, é muito difícil produzir qualquer coisa se você não estiver em diálogo, principalmente numa gestão pública. Então, de fato, existem assim, parcerias muito bem estabelecidas hoje, secretarias, para que a gente possa realizar ações, projetos. Isso faz parte da própria dinâmica da gestão pública, né? A gestão pública, ela se impõe como essa necessidade de você sempre estar em diálogo e produzir. Agora, é óbvio que a gente precisa avançar muito em projetos que são mais consistentes.
E eu acho que isso também, assim... Não são só pontuais, né? Isso, sem dúvida. Mas um programa específico. É uma política de Estado. Uma política de Estado, né? Assim, a gente tem buscado muito isso. Então, assim como nós temos as leis de incentivo hoje bem estabelecidas, também buscar processos formativos, né? Que se consolidem como uma lei, como um processo mais consistente, independente de gestores. Eu acho que isso faz parte do mapa de todo mundo. E quando a gente fala de formação de plateia, isso é fundamental. Mas assim, é importante dizer também que o diagnóstico, ele além de captar questões relacionadas ao pós-pandemia, até me lembro, Selene, que a gente estava abrindo, né, alguns espaços da universidade, ficou fechado durante um bom período de tempo para retomar também alguns trabalhos ali dentro do observatório. A gente também pegou um momento de grandes ataques à cultura, efetivamente. Assim, e quando não ataque, um completo descaso. Então, assim, nós de fato, perdemos 4 anos onde a arte e cultura era tratada como inimiga num cenário federal. E no cenário municipal, a gente viu que, de fato, se buscou muitas alternativas diante da pandemia para que os artistas continuassem e, ao mesmo tempo, os programas não houve recuo com relação aos programas municipais. Então, assim, 4 anos causam um impacto muito grande dentro de qualquer cenário, mas dentro da cultura foi 4 anos que grandes parcerias, grandes projetos não foram elaborados no cenário federal, isso causou grande impacto em todo o cenário municipal. Vai virando uma cadeia, né? Isso, principalmente quando o município, que era o caso de Maringá nesse período, era o único agente que propunha projeto e agente financiador. Isso causou uma grande pressão sobre o município. Hoje a gente pode ver um cenário diferente, que já existem programas federais já sendo reativados, né, já estão reativados, como, por exemplo, Cultura Viva, como a Selene falou, que justamente tem essa base comunitária de um financiamento local no território, onde você reside, onde você produz cultura, e que nós todos, como gestores, como produtores, artistas, temos só benefícios colher disso. E Maringá já está buscando implementar, através das discussões dentro da Lei Aldir Blanc, de implementação de territórios culturais, que já é um edital que existia, mas também de buscar mapear os pontos de cultura e construir esses programas que descentralizam, que formam e que têm uma certa continuidade dentro do município. E assim, mais uma vez, eu não tenho dúvida que nesse processo, com esse pensamento que se tem hoje sobre arte e cultura, vão ser programas que vão se tornar, ou que já são, mas que vão se tornar parâmetros nacionais, como a gente já viu outras ações acontecendo aqui na cidade. Legal. Luciano, Selene, foi um prazer ter vocês aqui conosco, conversando sobre o diagnóstico cultural que foi desenvolvido pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, juntamente da Secretaria Municipal de Cultura e, claro, com a operação técnica via FADEC do Observatório das Metrópoles. O Alan, que esteve aqui comigo, muito obrigado. Espero em breve a gente poder estar discutindo sobre a atualização desse diagnóstico, os avanços que a gente conseguiu ter a partir deles. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por você que também nos acompanhou em mais esta edição do podcast do Instituto Cultural Ingá, Pensamentos Criativos. Até a próxima.